Bom dia. Queria convidar todos vocês nesse momento a fazer mais uma oração breve, para a gente pedir a inspiração de Deus para esse momento especial que é a abertura da palavra dele e a gente poder ter um impacto, uma guia, uma instrução que gere transformação em nós. Vamos orar. Senhor, é esse tempo que o Senhor tem, Pai, para conduzir a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito a se conectar com o Teu através da palavra, Senhor. A palavra já foi cantada, já houve decisões aqui hoje. A gente já ofertou, agradeceu, cantou, intercedeu. Mas a gente precisa ouvir a Tua direção através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver o Teu sonho na nossa vida, em todas as esferas, inclusive da do trabalho, Pai, que é tão importante para nós. Nos dá essa inspiração para esse tema de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente está na série Limites. Já falamos sobre limites e a sua família, limites de seus amigos, o que é colocar limites na vida e o que a palavra de Deus traz de informação para a gente para viver uma vida com limites. E hoje eu vou falar de um tema que assombra todo mundo, que é aprender a colocar limites, estabelecer limites no trabalho. Na vida que a gente leva, que a gente chama, alguns chamam de vida secular, trabalhando. O cristão ele tem que saber lidar com isso. Se você é cristão, se você segue a Jesus, se você se considera nessa comunidade um discípulo de Jesus, você tem que ter uma perspectiva de vida de como trabalhar, de como lidar com o seu trabalho. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. É um verso base que traz para a gente um princípio poderoso de Paulo para as ações da vida. 1 Coríntios 10, verso 31. Como é que a gente se relaciona com o trabalho? Qual é a perspectiva que a gente, como discípulo de Cristo, que privilégios existem, que perigos existem nessa relação que a gente trava com o trabalho? Então eu queria falar com você, 1 Coríntios 10, 31, minha versão diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, tem um princípio: façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Vocês sabem que trabalho é um negócio que a gente geralmente não associa com coisa espiritual. A não ser que você trabalhe naqueles camaradas que botam ali as plaquinhas na 23 de maio, trabalhe com amarração de casal. Esse pessoal trabalha com espiritualidade direto, porque eu fico impressionado com o tanto de propaganda que tem e que eles garantem o seu amor ou o seu dinheiro de volta. Fico impressionado com essa profissão, que é atender pessoas espiritualmente. Se você acha que não trabalha com espiritualidade, mas você é advogado, mas você é arquiteto, você é dentista, você faz cupcake para viver, você dá um jeito. O que eu faço, Senhor, para me relacionar com a minha vida espiritual e com o que eu faço? A palavra trabalho vem a semântica da palavra, ela vem da ideia de tripalium, que era um instrumento de tortura romano. Então daí você tira porque a gente gosta bastante da segunda-feira. Aquele pavor da existência, né? Está associado a uma dor, está associado a uma coisa que eu tenho que fazer e vou suar para ganhar, para poder viver. Mas não foi assim na história da Bíblia. Você sabe que o trabalho entra na história da Bíblia muito antes do pecado, quando em Gênesis 2,15 o Senhor colocou, diz a Bíblia, o homem num jardim do Éden, e para cuidar do jardim e para cultivar o jardim, ou seja, Deus cria tudo que é possível ser criado, descansa no dia que ele descansa para dar um exemplo para o homem, convidar o homem a refletir, e aí ele fala assim: homem, agora você cria comigo, você continua cuidando comigo, cultivando comigo. Para todos os animais, ele disse assim: você cresce e multiplica. Para o homem ele falou: você vai dominar a terra e vai sujeitar ela. Ou seja, você tem um trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, o trabalho ele vem antes da queda. Agora, como é que a gente perverte esse processo? Quando é que ele perde essa ênfase de cooperar com Deus na organização da criação de Deus? Por exemplo, chama Adão para dar nome aos animais. Você se lembra dessa cena? É um negócio curioso. Aí Adão percebe que está sozinho, aí ele cria Eva, ele dá nome para Eva. Então, está cooperando, está agora gerando, multiplique-se, povoem a terra. Essa era a ideia de Deus. Trabalhem. Era uma bênção para o homem. O homem cai e a queda em Gênesis 3 mostra que algumas maldições vieram. Primeiro sobre a terra. Agora a terra passaria a dar ervas daninhas, passaria a dar problema para o homem poder colher, plantar. E aí o suor do rosto brota do texto. A mulher passa a ter dores de parto. Toda essa perspectiva de queda que a Bíblia narra tem a ver agora com a nossa percepção de trabalho.
E eu queria falar para vocês que se você é cristão, você tem que escolher alguma perspectiva de enxergar o trabalho. Você não pode viver o seu trabalho só reagindo ao que o mercado pede, só vivendo o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Você tem que ter uma perspectiva para falar, eu vivo por isso. Porque se você é cristão, a Bíblia tem muita instrução para que você viva assim. Então tem algumas linhas que as pessoas escolhem. Não sei se você escolheu alguma dessas. Para mim, servir a Deus é promover justiça social no mundo. Então eu sirvo a Deus, mas eu promovo justiça social. Eu separo meu tempo, eu dou o meu tempo, eu sou engajado a minha empresa é engajada em sustentabilidade, a gente está engajado em processos que não tem a ver com lucro, tem a ver com minha vocação de justiça. Outro diz assim, não, servir a Deus é ser grato, é ser honesto e é evangelizar todos os colegas de trabalho. Isso é servir a Deus no trabalho. Dar literatura, orar com os colegas, de alguma maneira influenciar o ambiente. Outro fala assim, não, servir a Deus com trabalho é obter o maior lucro financeiro que eu puder, para poder então assim ser tão generoso quanto eu puder. Eu acho difícil essa teoria aqui. Porque se o cara não consegue ser generoso no pouco, a Bíblia diz que no muito vai ser muito difícil. Quem não doa R$10 não vai doar 1 milhão para uma instituição de caridade ou para quem for. Então, mas tem gente que fala assim, eu vou ter sucesso, eu vou me dedicar ao sucesso. E aí, quando eu tiver muito sucesso, Deus vai começar a me usar o meu recurso para eu conseguir ajudar pessoas. E eu quero falar, se você não tem nenhuma linha, tentar deixar aqui traçado nesses poucos minutos uma diretriz para a gente poder caminhar de limites para o trabalho. O primeiro limite que me veio à mente, enquanto eu escrevia, eu pensava nessas ideias, foi um limite que é muito simples e todos nós sofremos dele, da ausência dele. Coloquei assim, a gente tem que aprender a limitar o nosso trabalho e a nossa saúde emocional, física e espiritual. A gente não considera o trabalho algo espiritual, mas ele tem direta ligação com a nossa espiritualidade. Total e direta ligação com a nossa espiritualidade. A começar pela fadiga que o estresse e o cansaço causa naqueles que trabalham demais. As pessoas que passam 15 horas, 18 horas e se vangloriam às vezes de dizer assim, eu virei 2 noites essa semana para entregar o projeto. Agora vai, agora fecha. Se eu precisar perder 1 mês, eu vou virar o mês inteiro, mas eu vou entregar esse projeto. Então a gente vai perdendo vida, a vida vai escoando, relacionamento vai escoando, as casas que a gente constrói a gente não visita, os amigos que a gente não sabe mais onde estão e quem são. A família a gente não vê crescer, mas eu estou ali. E a saúde espiritual, física e emocional vai embora. Delas talvez a espiritual a mais complicada, porque a gente perde o filtro quando está cansado. Já parou para pensar quando você chega em casa às 11 da noite e liga a TV? E aí a Globo te oferece o Felizes para Sempre com a Paloma Oliveira? Paola? Obrigado. Paloma é outra. Deve ser bonita também, porque eu conheço o nome da Globo, né? Paola. Aí ela vai e influencia uma geração que vem na matéria dizendo assim, olha, a pesquisa diz o seguinte, o aumento da busca de prostitutas de luxo depois que a Globo inaugurou essa novela. Os casais buscando prostitutas de luxo. Para quem não assistiu isso, nem vai no YouTube. Por quê? Porque promove mudança de cultura. Teu filtro está baixo, você está cansado. Você não consegue ter concentração para ler nada que seja eterno e espiritual. Você não consegue ter concentração para falar com ninguém, com a sua esposa, que dirá fazer uma oração. Tua espiritualidade fica muito capenga. Você fica à mercê da tua agenda de trabalho. E mal percebe o quanto isso está acabando com o processo espiritual da tua história com Deus, da tua existência. O Charlie Chaplin, me permita citar aqui, porque ele fala coisas mais bíblicas do que muitos falam nos púlpitos hoje. Ele diz assim, no filme O Grande Ditador, em 1940, nós criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos. A nossa inteligência empederniu a gente e deixou a gente cruel. Pensamos em demasia e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. 1940. Não tinha 4G. Gente, a gente tem que aprender a parar. Qual é a cosmovisão que rege a tua estrutura de enxergar trabalho?
A gente fala do sábado nessa comunidade. Para quem está visitando a gente hoje, essa comunidade é uma comunidade que tem o dia do sábado como um dia especial. Ele não é um dia onde só nesse dia eu falo com Deus, ele não é um dia onde só nesse dia eu me relaciono com Deus, mas ele é um dia que eu separo para isso, porque Deus pediu para que eu fizesse isso. E aí eu vou tentar ampliar um pouco da perspectiva do sábado, para você que talvez não conheça, ou você que conhece também pensar nisso. Para o judeu, ou para aquele que guarda o sábado desde a mentalidade bíblica, o sábado é um dia de shalom. O que é shalom? Não é só paz. Shalom é a plenitude, é quando está todo mundo com fartura, com justiça. O reino do shalom é o reino da perfeição, da plenitude. Como a gente não vive nesse reino, a gente não está vivendo nessa história perfeita, o sábado vem como uma lembrança desse shalom. Em 4 dimensões pelo menos, que são as que a gente pode associar aqui. Imagina uma seta comigo, uma para cima, uma para o lado, uma para baixo e uma para dentro. O homem tinha tudo isso perfeito no shalom de Deus, no reino dele. E isso foi quebrado e o sábado é uma memória disso. Por exemplo, quando eu falo da minha relação com Deus, por que o sábado entra como uma memória, uma pedra que me lembra esse processo? Porque é nesse dia que eu falo, ok, eu busquei ao Senhor a semana inteira, mas hoje é um dia que eu tenho tempo de lembrar que eu não sou máquina. Eu não sou máquina. Vocês não são máquinas. Vocês param nesse dia e vocês lembram que existe um Criador que cuida, que mantém, que ama, que salva, que perdoa. Essa relação com Deus, ela é focada nesse tempo, no meio do tempo para você restaurar. Ah, mas por que eu restauro a dimensão lateral? Porque o homem perdeu essa dimensão. E no sábado você tem tempo para visitar a gente que você ama. No sábado você tem tempo para servir pessoas. É dia perfeito para se engajar em bons projetos sociais. É dia perfeito para separar tempo do egoísmo da agenda, para virar altruísmo para o outro. É dia perfeito para restaurar a unidade e a comunidade. Por que para baixo, pastor? Porque a terra foi detonada. E se a gente parasse no sábado mesmo, você imagina que como a terra agradeceria se todo mundo descansasse um dia na semana? Todo mundo parasse. Ah, pastor, mas não ia ter luz, não é? Não, calma, a gente se adapta. Quando acaba a luz lá no Morumbi é muito legal. Chove, acaba a luz. Chove, acaba a luz. A gente se empenha, eu e a Mari estamos criativos pra caramba. A gente conversa mais. Então, a gente se adapta. Ah, mas não vai ter... Se a terra parasse, imagina a restauração da natureza. Imagina a terra, a gente podendo estar em contato com a natureza. E para mim, por que para dentro? Porque restaura a minha dimensão de existência. Eu lembro que eu não sou máquina. Eu lembro quando eu olho para Deus, para os outros que eu amo, para a família que eu tenho, para a refeição na mesa, para a natureza, para o mundo que eu estou vivendo. Eu não sou máquina. Eu estou harmonizado, eu sou filho de Deus, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a minha origem e eu vou continuar caminhando nessa perspectiva. Faz sentido para você um dia como esse? Faz sentido para você experimentar um dia como esse toda semana? Sim ou não? Pois é, quem não experimenta o sábado, eu faço um convite. Experimente o sábado. Desliga o celular, para tudo, vai ficar com quem você ama, dá valor ao que é eterno. Para nessa agenda insana de consumo e de lucro, para você experimentar o que é uma relação sua, Deus, natureza e sua família, e os queridos e os outros também, que você não conhece e pode ser querido deles. Um rabino disse o seguinte, o Heschel, em todo o correr da semana, a gente é chamado para a vida santificada mediante o tempo, o emprego de coisas no tempo. Tudo é tempo, tempo é dinheiro. A gente usa isso para expandir espaço. O tempo todo a gente tentando conquistar mais espaço. No sábado nos é dado a compartilhar a santidade que está no coração do tempo. Mesmo quando a alma está seca, mesmo quando nenhuma prece pode sair da garganta, cerrada, o puro e silente repouso do sábado nos conduz a um reino de paz infinita, ao começo de uma percepção do que seria o significado da eternidade. Há poucas ideias no mundo e do pensamento que contenham tanta força espiritual quanto a ideia do sábado. Daqui a eras, a milhares de anos, quando de muitas de nossas teorias acalentadas se tornarem farrapos, vão sobrar isso delas, essa tapeçaria cósmica chamada sábado vai continuar a brilhar, ele diz. A eternidade profere um dia. É um pedaço de eternidade que você experimenta. Fica a dica. Aprenda a parar. Se você é cristão, você não é máquina, você não está escravo desse processo. Aprenda a dizer não. Inclusive a quem serve na igreja. Inclusive a quem serve a comunidade. Que às vezes dá tanto tempo para a comunidade e para os outros. E em casa não consegue ter uma família que tenha o pai presente, uma mãe presente ou até um filho presente. Saiba pôr limites na sua relação com o trabalho. Segundo limite. São 25 limites, vocês aguentam? Estou brincando, são só 3. Limites. Limites do trabalho e do materialismo. Vocês acham que eu preciso falar desse ou já está todo mundo sabendo que precisa de limite, materialismo? Deixa eu falar o que Jesus falou.
Lucas 12, 15 a 21. Disse-lhe Jesus: acautelai-vos, meus filhos, e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele tem. Então ele propõe a parábola. A plantação de um homem que era rico tinha produzido muita coisa. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho nem como recolher os meus frutos e guardar. E ele disse: farei isso, vou derrubar meus celeiros e vou comprar e edificar celeiros maiores, e ali vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens, e vou dizer para minha alma: alma, tens agora um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, a parábola de Jesus: louco, você é louco. Essa noite vão pedir a tua alma, e o que é que você tem preparado aí? Para quem quer que vai ficar isso aí? Para quem será? De que vale o mundo inteiro, né? Ganhar o mundo e perder a sua alma. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico jamais para com Deus. Gente que ajunta tesouro, mas jamais aprendeu o que é ser rico para Deus e rico com Deus. Não trabalhem pela comida que se estraga, Jesus diz, trabalhem pela comida que permanece. As nações do mundo que procuram essas coisas, vocês não precisam delas. O seu Pai sabe que você precisa. Então busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E ele fala, porque onde tiver o teu tesouro, meu amigo, ali vai estar o quê? Teu coração. Então ele fala, se teu coração está nas coisas, essa lógica do reino vai destruir isso. Não é mais a coisa. Mas pastor, falar disso agora que eu comprei minha passagem para Orlando, estou pagando em 25 vezes no hotel urbano? Pois é, meu amigo. Pague em 25 vezes. O problema é que a gente cola adesivo no carro dizendo assim, ó, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Do tipo, então o filho do dono tem carro importado? Qual que é a lógica desse processo? Eu peguei o Karl Marx ou peguei Jesus Cristo? Eu, compro um carro de luxo, sou humilde, não tenho condição, estou esbanjando. Não estou falando, quem é rico, graças a Deus que você é rico. Precisamos dos ricos no mundo, para o rico poder abençoar os pobres, dividir, compartilhar. Mas serve para você também que é rico. Agora você vai lá e compra um carro em 60 parcelas de alguns milhares de reais para esbanjar. E aí cola atrás, foi Deus que me deu. Gente, que lógica é essa do cristão hoje? Os púlpitos que pregam esse tipo de teologia, eu marquei algumas aqui, não, eu sou cristão e Deus quer que eu tenha uma casa maior. Casa maior? Esse é o plano de Deus para você? Casa maior? Para você continuar fazendo MBA, doutorado, e aí fazer o que com casa maior? Ah não, quero abençoar mais gente. Ah, mais gente? Você percebe? A gente se trai na perspectiva, na nossa busca. A gente se trai no nosso discurso. Jesus falou, vocês não são assim. Quando ele fala, vocês não são assim, ele está dizendo assim, vocês não têm essa qualidade, essa natureza, vocês não são assim. Na lógica do reino é assim, o maior não é quem está na mesa assinando papel, não, e tomando decisões, o maior é quem está servindo. Se esse que estiver na mesa, tomando decisões, for o maior da empresa, for o que mais serve, aí o cara compra o Hunter, né, que escreveu o Monge Executivo, aí ele fala, agora eu entendi liderança servidora. Mas está na igreja há 25 anos e não entendeu o que Jesus pregou para você. Você tem que servir. Na lógica do reino, a gente pisa em ouro no céu, segundo a Bíblia, a narrativa, né? Pisa em ouro, não é isso? A gente pisa em ouro, a rua é de ouro para pisar. Por quê? Porque ele sabe que essa lógica é invertida, o que mais vale para a gente hoje, o que você perde a vida hoje para poder ganhar, lá você pisa. É outra lógica. É outra lógica. Gente, se teu exemplo de prosperidade é Jesus, você está mal. Porque Jesus nunca prometeu esse tipo de prosperidade, não. Aliás, ele disse assim, olha, não se preocupa com essas coisas. Não ajuda tesouro aqui. Aqui ladrão corrói não, ladrão rouba, ferrugem corrói, roubam, vai embora, junta tesouro no céu. Aí alguém perguntou, como é isso, Jesus? Ele fala que não dá para servir dois senhores, entendeu? Não vai dar. Aí ele fala assim, um senhor sou eu, o outro senhor é o mamon. Por que ele fala que o dinheiro é mamon? A riqueza é mamon. Ele atribui divindade ao dinheiro. Ele coloca status de divindade para uma cédula que tem poder sobre a nossa vida. Ele fala, vocês não são dessa natureza, vocês são meus filhos. Vocês não vivem com essa lógica. Não trabalham por salário, trabalham por fruto. Não é por salário, é por fruto que permaneça. Vocês não são assim, ele fala para os discípulos. E os discípulos estão brigando. Quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Entenderam nada. A gente tem umas crises de poder, né, gente? Quer se parecer com Jesus?
Qual o plano de Deus? O plano de Deus é que você seja próspero? Não, ele falou que ele quer que você tenha vida em abundância. Ele nunca falou de casa maior e de emprego mais bem remunerado. Ele falou de vida em abundância. Gente que tem vida em abundância tem consciência grata. E para mim, consciência grata é felicidade plena no caminho. Não é um lugar onde eu chego, é o jeito que eu vou indo. É o jeito que eu vou caminhando. Se teu modelo é Jesus, que não tinha onde deitar a cabeça, e dizia que dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e quando ele olha para aquela imagem da moeda, ele fala, que imagem tem aí? É a de César, então dá para ele. Agora, que imagem tem em vocês? Que imagem tem em vocês? A imagem de Deus. Então dê tudo a Deus. Se dê a Deus. Eu separei um trecho aqui interessante para você pensar em quanto isso é forte na questão da religião e como a gente lida com dinheiro. Olha aqui. Há um consenso de que hoje a religião atual, dessas nossas gerações últimas aí, é esse consumo, esse exclusivismo, esse individualismo, essa loucura pelo sucesso. E aí o próprio Karl Marx vai dizer que há um espírito religioso no capitalismo, e quando ele fala de economia, ele fala o seguinte, ela é uma religião da vida diária. Ele diz assim num livro dele, é um Moloque que exige o mundo inteiro como sacrifício vivo. É uma percepção dele, fazendo uma crítica da religião. O capitalismo é um Moloque que exige o mundo inteiro como sacrifício. Sacrifica a vida, a família, a saúde, tudo. Tudo se entrega nesse altar. Tudo. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, pega a palavra sacrifício e guarda. Romanos 12, 1-2. Portanto, irmãos, filhos de Deus, eu rogo a vocês pela misericórdia de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo para Deus. Vocês são sacrifício para Deus, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Ele fala, não se amoldem ao que estão dizendo que é mundo, que é vida, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que vocês possam começar a experimentar a vontade de Deus e comprovar que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Não se amoldem, vocês não são dessa natureza. 2 conselhos práticos para lidar com isso. Dinheiro, materialismo, limite para o materialismo. Penso muito nisso com a minha família. Um deles, a gente tem que viver mais simples. A gente tem que definir um estilo de vida. A gente não pode sustentar uma coisa que aparenta ser e não é. A gente não pode usar errado aquilo que Deus coloca na nossa mão. E eu digo a você, viver simples é um desafio para o cristão hoje em dia. A gente está tão imerso numa cultura. É muito difícil a gente viver simples hoje em dia. E para isso eu dou um exercício para você. A generosidade, gente, ela é um dos maiores antídotos contra o dinheiro. Alguém disse para mim assim, você quer vencer o dinheiro? Eu falei, Ivan, diga para mim. Aí eu estava ouvindo ele falar, você pega a nota, assim, é uma brincadeira. Você pega a nota e fala assim, você não vai me dominar. Aí fala assim, e adianta? Não adianta. Mas você vai falar assim, você não vai me dominar. E para provar que você não me domina, eu vou dar você. Aí fala assim, como assim você vai me dar? Não vou te dar para o povo ver, não. Eu vou te dar escondido, ninguém vai saber. Porque se você der para os outros verem, ele ainda é teu dono. Eu vou te dar escondido. Não estou falando de dar dinheiro na igreja, não. Estou falando de dar dinheiro para abençoar pessoas, repartir o que tem. Enquanto sobra muito, falta muito. Então, saber repartir. Onde Deus cruzar teu caminho com oportunidade de servir, você reparte, você compartilha. Tem 1 minuto e 14 para terminar. Você acha que dá tempo, Sibeli? Não, né? 12:32. Estão com fome? Mentirosos. Limites e o materialismo. Limites e o significado do trabalho. Pastor, como é que eu acho significado no que eu faço? Eu tenho uma crise, pastor, que eu vou para o trabalho, eu quero servir a Jesus, eu quero ser discípulo, vocês falam tanto isso aqui para fazer a diferença, mas como é que eu faço isso, pastor? Eu sou dentista, eu faço pão, eu sou marqueteiro, pastor, eu faço campanha, eu crio desejos, eu tento fazer, eu dou coaching, eu faço tanta coisa diferente nessa igreja, tem tanta vocação, arquiteto, artista, tem de tudo aqui, advogado, pronto, tá ali tentando fugir, né, advogado? Advogado, o que eu faço nesse sistema insano que a gente não consegue fazer justiça de jeito nenhum, que o camarada entra todo iludido e logo já entende que é difícil continuar assim? Aí eu vou dizer para você o que Salomão falou. Ele falou mais ou menos assim, eu olhei para todas as obras que eu tinha feito, que a minha mão tinha feito, como também para o meu trabalho,
E eu vi que tudo era vaidade, e era aflição de espírito, e que proveito nenhum havia naquilo. Salomão tentou um caminho de sabedoria, e descobriu que a sabedoria demais era vaidade também. Ele tentou um caminho de prazer, se entregou a tudo que a vida oferece, e descobriu que não dava e não respondia. Ele foi para o trabalho, ele falou, o trabalho também não responde. Aí no final do livro dele, você lembra que ele fala? Ele fala assim, eu entendi uma coisa, vive a tua vida, aproveita os teus dias, mas lembra que tudo que você fizer, você vai poder prestar contas disso. Ou seja, viva de maneira responsável. Viva de maneira responsável. Qual o significado do trabalho, gente? Como é que eu vivo o meu trabalho para a glória de Deus? Como é que eu revelo o caráter de Deus nas minhas ações? A Bíblia tem algumas diretrizes. Ela fala assim, Eclesiastes 9:10. O que vier à tua mão e tiver que fazer, faça-o com toda a intensidade. Faça com toda a sua força. Ou seja, você é um ser integral. Tudo que você faz para Deus, em Deus, e para que redunde em glória para Deus. Lembra do carinha que cavava a vala, que eu falei para vocês um dia? Ele cava a vala para a prefeitura. Cava a vala para a prefeitura. E para na vala e fica olhando para a vala. E o cara vai embora para o caminhão e fala, meu amigo, você para todo dia, às 5 horas da tarde, fica olhando para essa vala aí que você cava. Que lógica tem nisso? Aí ele fala, eu estou orando, estou rezando aqui, falando com Deus. Mas você está falando o que com Deus? Eu estou falando para ele que é o seguinte, eu cavei essa vala o dia inteiro hoje, trabalhei, ele cuida de mim. E é o seguinte, Senhor, igual essa vala aqui, olha, você pode até achar uma vala igual, mas melhor que essa você não vai achar nunca. Porque eu cavei para o Senhor. Isso é uma história verídica. É verídica. É um senhor que frequenta uma igreja batista e fala que cava valas para a glória de Deus. Pastor, como eu faço isso no meu consultório de dentista? Como é que eu expresso o caráter de Deus lá? Eu evangelizo, eu oro com a pessoa antes da dor, o que eu faço? Eu boto o hino para ela ouvir enquanto eu obturo? Não. Amigo, você fala que vai pôr resina importada e vai cobrar mais caro? Cobra um preço justo, põe a resina que você falou que vai pôr. Fala o que você vai fazer e faz. Eu até brinquei no primeiro culto, achei que o pessoal entendeu, eu vou repetir o exemplo. Você faz cupcake, porque tem uma amiga minha que está aqui que faz cupcake. Fala que tem leite moça, põe leite moça, não põe também. Está entendendo? Faz o negócio, põe na... É tudo! Tudo que você faz, a vida da integralidade com Deus. Tudo que eu faço, olha aqui. Se alguém pegar esse negócio no YouTube, eu posso tomar um processo ou ganhar um ano vitalício de também, né? Vocês pegaram o da Netflix do Silvio Santos? Se antena aí, pessoal, vamos conectar. Seguinte, Colossenses 3,17. Tudo o que vocês fizerem, pega essa perspectiva, tudo o que vocês fizerem, tudo, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor, dando para Ele graças. Tudo o que vocês fizerem. Tudo o que vocês fizerem. Façam de todo o coração, Colossenses 3, como para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Deixa eu repetir isso para vocês, discípulos de Jesus. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo na atividade de vocês. É a Jesus que vocês estão servindo. Na ética, na visão de mundo, na partilha do lucro, na estrutura de lidar com gente, cliente interno, é a Cristo que você representa naquele lugar. Em nome de Jesus, se tiver que romper relacionamentos, rompa. Rompa, para que seu caráter não seja manchado por migalha. Por migalha. Se tiver que tomar decisões, tome decisões autorresponsáveis, para que você viva a vida assumindo o compromisso de ser quem você sabe que é pela graça de Deus. Fala, se eu sou discípulo, eu vou parar com esse negócio. Porque não dá para ser escravo de um processo que rouba a nossa vida, que deixa a gente escravo do materialismo e que tira o significado da nossa existência. Perguntas para reflexão. Pastor, como eu posso servir cooperando com Deus na minha esfera de trabalho? Pensa na sua esfera de trabalho. Como é que você serve lá cooperando com Deus? Como o meu trabalho pode afetar a comunidade em que eu vivo? Como eu posso servir o mundo através do que eu faço? Qual que é a ética que o Senhor tem para o que eu faço? Onde começa a tua ética do reino e onde termina os meus interesses pessoais? Que atitudes que eu tomo, Pai, segunda-feira, para orientar o que eu faço para a tua glória? A gente tem que tomar decisões, gente, nesse sentido. Não dá para ter um plano de vida que se resuma a acumular, transparecer ou parecer, né? Nós estamos na geração que parece, viajar para a Europa de vez em quando, postar no Instagram,
e falar que isso é vida. Isso não é um plano de vida. Isso não é um plano de vida. Se apresentar isso para Deus, é capaz que ele fale assim, foi para isso que eu te coloquei no mundo? Você conhecer a França e postar e continuar conhecendo e fazer isso. Foi para isso que eu te coloquei no mundo? Tem uma história sendo escrita, gente. Tem muito mais acontecendo por trás da nossa vista. E você é convidado para se engajar nesse processo com Jesus. Você é advogado? Usa o que você tem na mão de mediação de leis que muitas vezes vão te decepcionar e vão continuar decepcionando, mas para de visar o lucro em cima de pessoas que sofrem. Seja justo. Seja Cristo para aquela pessoa. Trabalha no restaurante? Para de misturar a comida estragada do dia anterior. Você é médico? Trate seus pacientes com respeito, com sacralidade. Eles são gente, feita à imagem de Deus. Não entra no mecanismo do plantão que dá mais lucro, para que você compre uma casa maior e poste no Instagram sua casa maior. Seja um médico para a glória de Deus. Doe seu tempo, atenda pessoas de graça, separa um dia na semana para atender gente de graça. Ou a gente vive isso, ou a gente para de frequentar esse lugar. Para falar que a gente busca Jesus, é discípulo de Jesus, mas a gente não consegue se livrar de uma coisa simples, aparentemente simples, que é uma decisão de olhar para o lado, olhar para frente, olhar para a minha perspectiva de vida e falar assim, eu, hoje, vou viver diferente. É decisão, é escolha, dia após dia. O que você produz, o que você entrega, o que você compartilha. O Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, ele é muito perfeccionista e em 1950, quando a guerra chegou na Inglaterra, ele achava que não ia terminar o Senhor dos Anéis. E ele estava pesquisando o Senhor dos Anéis, ele fez um estudo das mitologias britânicas, restaurou idiomas. Quem conhece o Senhor dos Anéis sabe do trabalho que deu para fazer aquilo, escrever aqueles livros, trazer à tona línguas perdidas. E ele fez isso durante décadas e achava que não ia terminar, estava em crise. E nessa crise do Tolkien, ele falou que um dia ele olhou a árvore que o vizinho dele tinha perto da estrada, e disse que ele viu a árvore toda destruída, podada. E ele falou assim, aquela árvore sou eu. Eu estou seco, eu não tenho ideia, eu não crio mais, eu tenho medo de não conseguir entregar aquilo que eu tenho que cumprir. Aí ele fez o seguinte, escreveu um conto. E esse conto foi para um jornal inglês. Esse conto chamava A Folha do Nigel, a Folha de Nigel. Uma folha de uma árvore mesmo. E ele diz que é um pintor, e esse pintor, resumindo a história, é muito perfeccionista como ele. E esse pintor era atrapalhado nas suas obras sempre por um vizinho que pedia ajuda, o tal do Parrish. Ele sempre pedia ajuda pro Nigel para poder, olha, leva minha esposa no médico, me ajuda a comprar tal coisa. E o tal do Nigel, o pintor, sempre ajudava e parava a obra dele. Um dia ele teve uma ideia, vou pintar um universo novo a partir de uma folha. Ele pensou nisso, uma árvore, ele viu umas montanhas, vou comprar uma tela. Comprou uma tela gigante do tamanho disso aqui, falou, precisava de escada para subir, o conto diz, e ele começa a pintar isso. E ele morre de medo de não terminar. E aquele vizinho não para de pedir a ajuda dele. E a história, o conto é para a gente pensar e dar um pouco de risada no sentido do humor que ele vai colocando para aquele contexto da época. Ele diz que, num momento, ele percebe que não vai terminar, está difícil, porque ele é muito perfeccionista e o vizinho não para. O vizinho pede para ele levar a mulher no médico, está chovendo, ele fica com febre. E quando ele percebe que vai morrer, não vai terminar o quadro, ele lamenta, ele chora. E ele morre. E não acaba a história aí. A história diz que um trem pega o Nigel e leva o Nigel para o céu. Quando chega no céu, no caminho, a justiça fala no ouvido dele assim, tá vendo, você não fez nada nesse mundo. Você não entregou nada, você não completou nada, você não fez nada. Aí a misericórdia vem do outro lado e fala assim, você focou no que era importante, você entregou a sua obra, fica tranquilo que ela vai ser completa. Aí foram lá no museu, ver o quadro do Nigel, como que estava. Quando viram o quadro, tá ela do tamanho disso daqui, disseram que não dava para identificar quase mais nada pela deterioração e porque ele não conseguiu terminar, mas dava para ver uma folha no quadro. E essa folha que ele tinha feito com tanta destreza e perfeição que ele se entregou para fazer, se chamou um quadro A Folha de Nigel. Mas logo foi esquecido também. E aí quando ele chega no céu, a surpresa é que o conto diz que ele abre a porta do céu e ele vê uma árvore, a árvore que ele tinha sonhado. E ele vê a folha que ele tinha sonhado de verdade na frente dele. E ele vê aquele universo que ele tinha criado de verdade ali. E alguém diz para ele assim, essa aqui é a vida verdadeira. A sua árvore estava aqui. Mas você entregou boas folhas lá.
A gente não vai conseguir fazer a árvore, gente. A gente não vai conseguir fazer tudo com perfeição. A gente não vai saber como responder todas as perguntas que eu fiz. Mas a gente é chamado para viver para a glória de Deus, para se parecer com Jesus Cristo. Então aprenda a descansar e dizer chega para esse ciclo, vocês não são máquinas. Aprenda, em nome de Jesus, a não ser escravo de um processo materialista, que vai pedir tudo que você tem como sacrifício num altar, que não é Jesus. E em nome de Jesus eu oro para que a gente encontre significado para caminhar. Significado para caminhar e para responder as questões que vão estar no nosso coração. Como eu faço o que eu faço para a tua glória? E tome decisões para isso. Eu oro para que você seja alguém que dê frutos. Sua árvore, um dia talvez você possa vislumbrá-la. Eu vislumbro uma coisa. Não vislumbro muitas recompensas não. A nossa igreja costuma dizer que quando a profetisa revela que no final da história teremos coroas, e a Bíblia diz que coroas serão colocadas, ela diz que as coroas a gente vai depositar aos pés de Jesus. Porque a coroa, que também é de ouro, não faz nenhum sentido para nós. Foi tudo por Ele, para Ele, através dEle, para a glória de Deus o Pai. E a gente pega a coroa e coloca no pé dEle. Foi para você que eu vivi e cumpri o meu propósito na minha geração. Foi para você que eu fiz isso. E aí, eu fico pensando qual vai ser o grande prêmio que você vai levar naquele dia. E eu tenho convicção que é olhar para o lado e ter boas surpresas. Do tipo assim, foi por conta de você que eu estou aqui hoje. Esse tipo de árvore que a Bíblia fala. Foi porque você fez aquilo e entregou aquilo naquele teu consultório que eu estou aqui hoje. Foi porque um dia eu fui morar com você no apartamento, cadê a Tavita? Foi morar com você no apartamento, você me trouxe, eu conheci um Jesus e eu estou aqui hoje. Vivendo uma vida real, plena, abundante, por causa de você, Ida. Em nome de Jesus, rendam a vida a Jesus mais uma vez, façam um compromisso. Fujam desse ciclo escravizatório que rouba a nossa alma. E que Deus use vocês para a glória dele. Façam tudo, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, usa a nossa vida, Pai. Perdoa a nossa insensatez, Senhor, em querer controlar a nossa vida e se sentir dono do mundo porque possui uma outra coisa que não é nossa, que é passageira, que o tempo leva, que o ladrão simplesmente de olhar para nós em 30 segundos ele leva embora. E a gente dá tanto valor para isso, Senhor. Pai, ensina a gente a parar desse ciclo vicioso, Pai. Experimentar o teu dia, experimentar relacionamento contigo, relacionamento verdadeiro. E poder ver propósito no que a gente faz, Senhor. Poder ver propósito naquilo que a gente entrega para o Senhor. Naqueles dons que o Senhor derramou em nós, a gente agora retribui ao Senhor por bem comum, para a justiça, até que o Senhor volte e traga o teu reino, que seja os teus filhos aqui nessa terra, a revelação do seu reino aqui e agora, apontando para ali e além, Senhor. Eu oro para que haja uma renovação de compromisso nessa manhã. Os pais que trabalham demais, que voltem a trabalhar menos, que escolham viver mais simples para estarem com aquilo que interessa, que é a família, o filho. As esposas que perdem a vida também, Pai, ao trabalhar, que tomem decisões específicas hoje para poder voltar a ser mãe e cuidar dessa geração que está vindo agora para fazer o teu plano se cumprir nessa terra, Pai. Os filhos que estão aqui tomando decisões de carreira, os jovens que ainda tomam decisões, que não seja a recompensa, Pai, o salário, mas o fruto. Que a gente seja norteado pela tua vontade, a tua palavra, o teu reino, que a nossa lógica seja a tua, Senhor. A gente entrega a nossa vida nas tuas mãos por um sábado de shalom, contigo, com os queridos, com a tua terra e conosco, Pai. A gente entrega assim e pede a tua transformação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai cantar uma oração. Queria que você ficasse em pé nesse momento. Essa oração fala: mais perto quero estar. Eu queria que você cantasse com a gente. É uma oração. Peça para Deus, para que você saia motivado nessa semana a estar mais perto de Deus. E que essa palavra tenha frutos dentro do teu coração. Vamos cantar juntos.
as mulheres, né? Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, Mais perto quero estar, Mais perto quero estar. meu Deus, de ti. Homens, vamos fazer um dueto? Cheia de gratidão por teu amor. Todos. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, em ti. Eis meu constante orar. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Queria chamar aqui rapidamente a Tavita e a Carol. Quero dar para vocês o certificado e a igreja vai poder então abraçar vocês. Por favor. Carol, Deus te abençoe. Tavita, Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês nesse momento. Podem ficar aqui. Vamos receber essas duas em nossa comunidade oficialmente. Opa, tem flor? Para cuidar da flor, para que ela te lembre sempre essa data especial. Que seja uma renovação para vocês, realmente uma nova semente que brota aí, para muito fruto, como eu disse, muito fruto que vai e permaneça. Vamos orar. Senhor, leva a gente tranquilo para casa, Pai, para uma semana de vitória espiritual e de decisões na Tua presença. Que a gente decida, Pai, e use essa vontade linda que o Senhor colocou em nós, a racionalidade, a força da vontade, para andar de encontro à vontade do Espírito Santo. E assim a gente quer ser Teu discípulo, até que o Senhor volte. Usa a nossa vida, toda ela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa semana a você, não saia sem abraçar aqueles que você ama aí. Imagina. Deus abençoe vocês, viu?